rapaziada, canal dos três na área novamente. Vamos voltar a falar de NBA depois da loucura Super Bowl que aconteceu nessa última semana. Então a gente volta a falar de NBA e agora a NBA vai ser o nosso foco no canal, né? Porque a gente ainda tem temporada pra cacete até rolar. Então fica ligado aí que tá começando mais um Zona Morta pra vocês. Bom, então vamos começar com aqueles rolês característicos pelas conferências, começar pelo leste ou pelo oeste? Que manda. Então vamos começar pelo leste para manter a tradição. Carica começa pelo leste. Começar de leste, começa de Boston, para variar. O time vem numa semana muito boa. Foram 4 derrotas consecutivas na semana passada. Uma inclusive pro seu maior rival, né, o Leicão. Uma derrota de apenas 1 ponto só, mas foi uma derrota que foi bem doída pros torcedores. Depois voltaram a vencer dos Clippers e aí tiveram mais uma derrota e depois uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas. O time perdeu o Kyrie Irving nessas últimas 3 partidas, mas o Terry Rozier entrou muito bem, teve triplo-duplo. Na sua primeira partida como titular ele já teve triplo-duplo e a galera ficou até brincando que na carreira inteira o Kyrie Irving só tem um triplo-duplo. Jason Tatum vem sendo muito importante também. O calor voltou a ter altas performances nessas últimas partidas, então as coisas em Boston continuam muito bem, a defesa vem se mantendo firme, 39-15 agora na temporada. Nas últimas 10 partidas foram 5 vitórias, 5 derrotas. Foi muito pela semana passada muito ruim, mas continuam com a primeira colocação e tem confronto direto nessa noite contra o Toronto, que é o segundo colocado. Eu vou falar do Detroit Pistons, que vem aí de uma ótima troca aí com o Clippers. O Blake Griffin indo para Detroit aí nessas últimas semanas. Ele teve 3 jogos de média de 20 pontos por jogo. Já tá encaixando muito bem com o time. E o Pistons, que tava vindo numa derrocada depois do ótimo começo de temporada. Voltaram a vencer 4 jogos seguidos aí, então é importantíssimo. Essa adição, vocês acham que faz os Pistons aí subirem degraus aí na briga? Com certeza. Faz, sem dúvida. Com certeza. Porque eles herdaram um contrato aí de mais 4 anos, se eu não me engano. O contrato é muito alto, é uma grana violenta que eles vão gastar, mas eu acho que o retorno que eles vão ter dentro de quadra vai compensar. Detroit agora todo ano vai entrar como postulante após temporada, de fato. Bom, para começar a falar do leste do meu lado, eu vou começar de lei com o Miami Heat, como eu começo sempre, mas tá vindo de 4 derrotas seguidas, a semana não tá boa, tá tomando umas pancadas aí. O Kelly Olynyk machucou, ele tava sendo muito importante. O Dragic teve uma partida para 33 pontos contra o Detroit, ele vem sendo ainda a referência desse time de Miami. Vale lembrar que ele foi selecionado pro All-Star. Sim, ele foi selecionado pro All-Star, o All-Star que tá vindo com muitas lesões, o time do LeBron. O time do LeBron. O time do LeBron tá desfalcado, eu ainda vou falar de outra que aconteceu que também foi preocupante. O Whiteside está com média de duplo-duplo, ele também continua fazendo uma temporada legal. O problema é que o leste está muito equilibrado ali nas posições intermediárias. Então o Miami caiu do 4º lugar para o 7º em uma semana. Isso aí pode fazer diferença num confronto que você vai ter mais para frente. Né? Vou falar do segundo colocado agora do leste, o Toronto, que como eu já frisei comentando do Boston Celtics, tem um confronto direto que pode levar o time à primeira colocação. Tiveram essas 2 últimas semanas muito boas, perderam apenas 3 partidas só, já estão na segunda colocação com 1 jogo atrás, vem de 2 vitórias consecutivas e tem muita gente contribuindo mesmo. Kyle Lowry, o DeRozan vem sendo o principal pontuador do time em todas as partidas. O Valanciunas, que é o pivôzão, vem produzindo demais, principalmente no ataque. Defensivamente ele vai muito bem sempre, tá com média de 14 rebotes por partida. Eu vou falar do Milwaukee Bucks aí, que vem de 2 semanas excelentes, batendo os seus 5 adversários, perdendo somente um jogo. O Milwaukee Bucks aí vem destruindo o Antetokounmpo, monstro. O Chris Middleton tá muito bem. Ele foi o jogador da semana passada. Ele jogou muito bem mesmo. O Eric Bledsoe também é outro jogador que vem se encaixando cada vez mais. É um time que com certeza vai estar nos playoffs. O Della Vedova tá ajudando muito o time. Teve uma lesão, o Della Vedova deve ficar fora aí acho que umas 3 semanas pelo menos. Bom, falar do Wizards agora, o Wizards que teve a lesão do seu principal jogador, né? Nesse período, o John Wall tá fora de 6 a 8 semanas, tava no All-Star Game, mais uma lesão de All-Star Game. O time tá com 5 vitórias seguidas, tem o 8º melhor ataque da competição. O Thomas Satoransky tá substituindo o John Wall e não tá sendo nem perto do que o John Wall pode produzir, enquanto isso o Bradley Beal tá carregando o piano. Ele tá com média de mais de 20 pontos. Duas vitórias, né, nos
os 2 jogos sem o John Wall, eles ganharam os 2 jogos. Sim, eles ganharam os 2 jogos com o Bradley Beal carregando nas costas e fazendo o que tem que fazer. Ele agora é o principal jogador, ele é a referência de um time que deve classificar para os playoffs. E dependendo de como o John Wall voltar, ele pode até ganhar um certeza. Outro. Para fechar, vou falar do 76ers, que são o 8º colocado, fechando aí a Conferência Leste. Eles têm 25 na temporada, tiveram uma semana 5-5 também, nessas 2 últimas semanas, 5 vitórias e 5 derrotas. Essa foi uma semana equilibrada. Bem equilibrada de todos os lados. O time está em uma semana ruim. E vamos ver, é engraçado quando o Embiid não joga, o time não consegue funcionar muito bem também. O Ben Simmons está jogando muito bem também essa temporada, porém ele tem ainda os altos e baixos de qualquer calor, né, cara? Infelizmente, o ano passado ele passou a temporada inteira lesionado, então essa temporada ele está dando para mostrar um pouquinho mais do que ele vai ser pro futuro da liga, mas ele ainda tem os seus altos e baixos. Fala do Bulls, que só tomou pancada nessas últimas semanas aí, trocou o Mirotic, ele foi pro Pelicans, vieram 3 jogadores do Pelicans e foi uma escolha de primeira rodada para eles. E falar que a única coisa boa da semana é que o Zach LaVine e o Bobby Portis estão produzindo bem, mas o resto do time tá bem mal. Fala do Cavaliers, último jogo, tomou uma surra. De novo. Em horário nobre, né? Em horário nobre. Então, LeBron 0-8, o Cleveland Cavaliers tá 0-8. LeBron tá feliz pra caralho. E falar que o Kevin Love também, mais um jogador fora do All-Star, porque ele fraturou a mão. Fraturou a mão. E fora 2 meses. Bom, eu vou pular direto pro Oeste, eu vou começar falando do Houston Rockets, que está com 4 vitórias seguidas. O time que tem o 2º melhor ataque na liga, o Barba tá destruindo, o Barba tá jogando muito. MVP pra mim. Ele teve um jogo para mais de 60 pontos contra o Orlando Magic. Sim. Foi o primeiro triplo-duplo na história com mais de 60 pontos. Ele tá jogando o fino da bola. O Trevor Ariza, que também estava fazendo uma temporada muito boa, ele perdeu os últimos 4 jogos aí lesionado. E é um time que quando tá com o seu Big Three em quadra é muito difícil de ser derrotado. Que é o Barba, o Chris Paul e o Capelá. Então quando esses 3 estão jogando juntos, eu acho que, se eu não me engano, eles perderam no máximo 2 jogos. Acho que foram 2 e 1 para Golden State. Sim, então o time tá voando, é um time que vai postular, é um time que vai brigar, é um time que vai bater de frente com o Golden State. Imagino eu, na final do Oeste. Eu vou falar do Los Angeles Clippers, o primo pobre do Leicão, que é o 9º no Oeste. Depois da grande troca aí do Blake Griffin, eles perderam apenas o jogo que foi da noite que ele foi trocado. É importante ver que eles já conseguiram se restabelecer lá. O Lou Williams, o DeAndre Jordan, eles estão sendo as âncoras do time. Eles vêm muito bem aí na temporada. Eu entendo âncora como coisa ruim, mas aí você... Tá bom, os 2 pilares. Você tira suas conclusões. Os 2 pilares. Melhorou. Porque âncora eu vejo uns malucos amarrados, que não faz nada. Parado, tracado. Mas segue o jogo. Os 2 pilares do time. Nos últimos 2 jogos, o Danilo Gallinari jogou muito. O Tobias Harris já chegou e já vem muito bem. E o Lou Williams e o DeAndre Jordan são os 4 jogadores aí que provavelmente vão brilhar nessa hora sem o Blake Griffin. Vamos falar agora do Minnesota Timberwolves, que tiveram 2 semanas medianas. O time é muito bem armado, porém eles tiveram 3 derrotas e 2 vitórias na semana passada. E nessa semana tiveram 3 vitórias e 2 derrotas. Muito ótimo. Mantiveram o equilíbrio do time. O Butler vem sendo o principal pontuador do time, foi cestinha nas últimas 4 partidas, 34-22 é a campanha deles no momento, e a 4ª colocação, brigando aí com o time do San Antonio pela 3ª, que o time de San Antonio tá meio capengando, né? Já que tá capengando, eu vou falar de San Antonio, que tá 5-5 nos últimos 10 jogos. O Kawhi continua fora, ainda não se sabe qual que é o futuro muito bem dele ali dentro. Já tá começando a rolar uma birra ali entre o Kawhi e a diretoria e tal. O LaMarcus Aldridge continua sendo o jogador mais importante. O Tony Parker não está tendo uma temporada nem de perto do que ele já foi, nem de perto do que a gente esperava pela idade. Parece que a idade chegou, né? Parece que a idade chegou e bateu na porta. Sim. O Green também está numa queda vertiginosa. Nas últimas 2 semanas ele não está jogando nada. E para quem a idade não chega nunca, é pro Ginóbili. Ele continua sendo o 6º homem ali, ele continua sendo importantíssimo. Pena que o físico dele ainda não é mais o mesmo, né? Então ele não aguenta mais jogar a partida inteira. O cara é foda, ele passa ano
vem ano, o time continua competitivo ainda, continua brigando muito pelo técnico que tem. Vou falar agora do quinto colocado, então, no Oeste, vou falar de OKC. Tava tendo uma semana passada dos sonhos, destruindo todo mundo, o seu Big Three jogando demais, Carmelo Anthony, Paul George teve partida para mais de 36 pontos, Westbrook teve uma partida de 46 pontos, foram 6 vitórias consecutivas, mas aí, caiu de novo. E aí foram 4 derrotas consecutivas agora nessa última semana, com o Carmelo Anthony caindo muito de produção. Ele que até tinha melhorado, principalmente nos rebotes defensivamente. Vem de 4 derrotas consecutivas, uma cachapante pro Lakers ainda. Então... Não cachapante, né? Eles buscaram até o fim ali. Mas já tava com uma distância longa. Sim. Depois, aí sim eles conseguiram fazer pontuações seguidas para tentar voltar pro jogo. Quarto período ruim. A defesa que vinha até indo bem, nessas últimas 4 derrotas aí foi muito mal e parece que rolou um cansaço do time nessa última semana. Eu vou falar do Leicão, falar que a semana foi boa, foram apenas 2 derrotas, perdemos para um jogo que não poderia, contra o Orlando Magic. O Lakers, foi muito legal porque teve vitória contra o Celtics, chupa carica. Teve algumas vitórias boas aí, essa contra o OKC também foi muito boa. O Ingram e o Randle jogando muito. O Lonzo tá machucado. Talvez também vai perder o All-Star Games. Ficar de olho e torcer pro Leicão ganhar mais uma hoje. Eu vou fechar falando do Pelicans, que sofreu o baque da lesão do DeMarcus Cousins. Então mais um All-Star fora, mais um jogador importante fora da temporada. O Leandro já tinha comentado, deu uma balançada lá no ambiente com o Mirotic chegando. O Mirotic veio do Chicago. Depois que ele teve a treta lá, ele não se encontrou, então o time de Chicago resolveu se livrar dele, né? Foi uma escolha de primeira rodada, o Omer Asik, o James Nelson e o Tony Allen, para um jogador, né? E mais acho que uma escolha de segunda rodada, se eu não me engano. Enfim, o Mirotic chegou, ele já teve 2 partidas ali, mas ainda precisa se encontrar no time. O Anthony Davis teve 43 pontos na vitória contra o Oklahoma e 38 na derrota contra a Minnesota. O time está 5-5 nos últimos 10. Continua na briga ali pelos playoffs. Hoje ocupa a 8ª colocação, tá na rabeira ali. E com o DeMarcus Cousins fora pela temporada inteira, então você já perde muito do seu poder, você já perde muito da qualidade do seu time. Vou falar do Utah Jazz, que foi o melhor time da semana. Foram 8 vitórias e apenas 2 derrotas. Já estão na 10ª colocação, eles que estavam lá embaixo. Já estão postulando para brigar por playoffs com o time dos Pelicans. E eles estão vindo de 6 vitórias consecutivas. Tá on fire o time do Utah. Rick Rubio vem jogando muito bem e o Mitchell vem liderando o time, sendo cestinha em várias partidas. Sim, ele tá jogando muito. Então vamos ficar de olho nesse time de Utah aí. Vou falar do Phoenix Suns. O Phoenix Suns vem muito mal. O Booker ele se machucou no último jogo, ele foi algo leve, ele não deve nem ficar fora por muito tempo, mas o time vem só tomando pancada nessa última semana. Eles tiveram 2-8 nos últimos 10 jogos. Tá zicado, menino. Tá bem difícil lá pro pessoal de Phoenix. E falar do primeiro time da liga, o Golden State Warriors. Tomou uma paulada do Utah Jazz feia. Steve Kerr ficou full pistola. Ficou louco. Na entrevista pós-jogo ele criticou o time e falou que se for para entrar em quadra assim era melhor ele ter colocado as reservas. Nossa, deu uma escovada boa na galera. Os caras. Escovou a galera porque não dá pra deixar os caras achar que é boleirão, porque senão perde a linha. E foi um pouco meio de salto alto mesmo, porque foi contra um time que estava mal posicionado, né? O Utah Jazz. Armadores, principalmente de Utah, simplesmente correram a partida inteira e jogaram muito bem, produziram defensivo e ofensivamente. Esse é o problema de você ter uma temporada longa como essa, que tem jogos que não vale nada e o time meio que entra... Porque se você ganhar ou se você perder não vai mudar nada. A NBA ela precisa mudar isso pra ontem, porque tem essa parte da temporada, você tem time jogando legal, mas é a parte da temporada mais sem graça. Não, e foi depois de uma partidaça do time do Golden State contra o Boston. Sim. Então você vê que a galera entrou meio que já, esse time a gente bate fácil, tipo, pô. Essas coisas tem que melhorar. Né? Essa semana então foi mais longa para correr atrás do prejuízo, para correr atrás de tudo que ficou para fora. Mas só que agora o nosso foco é a NBA, então a NBA vai vir pesada, vai vir com certeza. Agora o acompanhamento vai ser dobrado de NBA. Então fica ligado aí que o Zona Porta vai vir com novidade, vai vir com pedrada. Não esquece de seguir a gente nas redes e semana que vem a gente tá de volta. Valeu!